Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao 5º dia do ciclo de palestras Viva Bem, Viva Melhor, promovido pelo Complexo Hospitalar Santa Casa com o apoio do Plano Santa Casa Saúde. É o nosso último dia. Durante essa semana nós recebemos os mais diversos profissionais, tivemos momentos de muito conhecimento. Acredito que todos, em todas as palestras, conseguiram acrescentar muito. Nós mesmos da área da saúde tivemos conhecimentos novos, agregados, com certeza. E também momentos de descontração, como foi com o Teatro da Escolinha, a palestra ontem do Dr. Miguel Herrera, também teve os seus momentos de descontração. Então foi uma semana muito agradável e proveitosa, e esse último dia não será diferente. A primeira palestrante dessa noite, ela é médica geriatra, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e é professora da Universidade de São Francisco no curso de Medicina. Ela é médica do corpo clínico, está com a gente lá já há um certo tempo e tem cuidado aí da terceira idade dos nossos usuários, de alguns diretores também, desculpa, brincadeira. Nosso futuro. E do meu futuro, para lá caminhamos. E é muito competente, tem coordenado esse serviço com muita competência e um trabalho muito satisfatório. Então, por favor, hoje ela vai explanar o tema Esquecer é Normal com a Idade. Espero que seja, porque eu já esqueço muito, né? E fique à vontade, doutora Carolina Romani, por favor. Palco da senhora. Bem, primeiro, boa noite a todos. Obrigado pelo convite da Santa Casa. Obrigado por vocês terem vindo numa sexta-feira. Prometo que não vou prolongar muito. Então, a ideia, na verdade, é que é uma busca muito frequente no consultório, né? Principalmente em geriatria, né? Eu falo que é que nem, por exemplo, você pegar um adolescente, né? Você pega uma adolescente que ainda não começou a sua vida sexual, a menstruação atrasa 1, 2 dias, ela tá bem. Quando ela começa a vida sexual, atrasou um dia, já corre pro GO e acha que tá grávida. Então, você esquece a vida inteira. Bateu 60 anos, corre pro geriatra porque pode ser Alzheimer. Então, a ideia, na verdade, é começar a tentar elucidar algumas coisas, tentar explicar algumas coisas para tentar ou acalmar os ânimos ou ajudar em outros, para começar a entender, até para a gente começar a trabalhar a nossa memória para chegar lá na frente bem. Próximo? Então, vamos lá. Por que esse tema é tão importante, então, né? Que nem eu estava falando. É uma das queixas mais frequentes no consultório de geriatria. De 35% a 40% dos idosos com mais de 75 anos saudáveis vêm simplesmente com queixa de memória. Né? É o que eles buscam, eles querem saber se isso é normal ou não. Ele pode ser não só, né, a queixa pura, ou às vezes é um diagnóstico ou acompanhamento de algumas doenças. Por exemplo, uma tireoide mal controlada pode dar problema de memória, né, alguns problemas de rim, coração, e eles podem vir como queixa de memória e eles servem para acompanhar a doença. E a grande maioria tem possibilidade de tratamento se for um déficit importante. Então não é o fim do mundo, eu não vou ficar gaga, eu não estou esclerosado, dá pra gente dar um jeito nisso antes. Então assim, ó, memória e envelhecimento. Estou apertando aí. Isso. Aí. Na verdade, o que a gente vai discutir hoje, a ideia? O que é a memória, afinal, né? Pra gente tentar entender onde que tá as falhas, a gente tem que entender como ela funciona, né? O que influencia a memória, se o esquecimento é normal ou não, a grande pergunta da noite. Como saber se a memória está ruim, se existe remédio para melhorar a memória, o que fazer para manter uma boa memória e se a gente pode treinar a nossa memória. Então, afinal, o que é a memória? Então, vamos lá. Na terminologia técnica mais chata, memória, na verdade, é a nossa capacidade de guardar informações, tá? Que podem ser recuperadas e utilizadas posteriormente. Entendam uma coisa, cada um tem seu jeito de guardar informações, né? Então, por exemplo, você vai vendo desde a idade de pequenininho
que tem criança que lida melhor quando ela vê, né, a parte visual, tem criança que lida melhor com a escrita, tem criança que lida melhor com a audição, né? As escolas de hoje em dia estão até tentando separar um pouco o aprendizado. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando nossas manias, né? Ah, se eu não escrever, eu não guardo. Ah, se eu não anotar, eu não guardo. Ah, se eu não ver a imagem, eu não consigo guardar. Né? Ou você fica lá com a professora e fala, eu lembro disso, eu estava na página tal, lá no cantinho, porque a imagem visual era melhor. Então, como a gente guarda a nossa memória, cada um tem seu jeito, né? E sempre foi assim desde pequeno. E é assim, por isso que cuidado com essas manias, né? Vou fazer palavra cruzada, detesta a palavra cruzada, nunca fez na vida, mas agora vai ter que fazer. Aí você pega a palavra, na primeira palavra você já cola lá embaixo. Na segunda você já está se irritando. Na terceira você dá uma enganadinha e vai riscando com a borracha. Para que vai fazer uma coisa que você não gosta? Né? Não é seu jeito de aprender, não é seu jeito, nunca foi. Por que agora eu preciso fazer? Então tomem muito cuidado que o jeito de guardar, o jeito de recuperar. Mulher recupera informações do passado, principalmente em relação a homem, marido, assim, tem aquela informação de 32 anos atrás ainda está lá. Os homens, se guardar de manhã o dia do aniversário, que a mulher encontrou com a mulher e falou bom dia, já estamos num ganho. Cada um tem seu jeito, né? O homem tem a visão em túnel que a gente diz, né? O homem foca uma coisa de cada vez. Não adianta falar com eles quando estão vendo TV. Não adianta. A não ser que você queira alguma coisa enganar eles, dá para falar rapidinho. Senão não adianta. A mulher tem uma visão que a gente chama em leque, onde ela faz 20 coisas ao mesmo tempo, né? O problema é que quando a gente vai envelhecendo, a visão em túnel tem mais vantagens para você se concentrar em uma coisa do que a visão em leque. Então, tem que entender que a memória de cada um é de um jeito e vai ser sempre diferente de um para outro. Então, vamos lá. Como funciona a nossa memória? Pode passar. É isso que eu estou tentando falar, né? Então, por exemplo, assim, as informações não vêm só da minha fala, né? Por isso que a gente coloca um monte de coisa colorida. Tem gente que precisa da visão, tem gente, o paladar. Sabe aquela história de, nossa, o gosto da comida da minha mãe? Né? Você sente aquele cheiro, né? Diz, pelos estudos mostram que eu falo, é onde é o maior resgate de memória que a gente tem. Então, às vezes, você entra num lugar, sente um cheiro e fala, nossa, agora eu me lembrei da minha infância. Tem o cheiro da minha infância. Mesmo o cheiro ruim como é que chama? Do metiolate, ele ainda traz memórias. Né? Então, assim, isso tudo se resgata na memória. Então, não parem de achar que só memória é só ler, escrever. Tá? É uma vivência. Né? Por que ninguém esquece o dia do casamento, apesar dos homens tentarem muito? Porque foi emocionante, foi um dia ótimo. O dia que a criança nasceu. Agora, você lembra o dia que o Palmeiras ganhou? O homem ganha, a mulher nem quer saber se é campeonato. Então, cuidado, para cada um, a experiência que volta à memória. Mas a mulher lembra do vestido que ela estava usando, das pessoas que estavam lá. Então, a gente tem que entender que memória tem uma vivência toda em junto para poder ter todas essas emoções. Próximo. Então, vamos lá. Essa parte é meio chata, eu só vou passar para vocês entenderem algumas coisas. Eu dou aula para os alunos com ela. Então, assim, ó. Quando entra, eu vou até lá, a gente precisa, senão não funciona. Ó, informações externas, ou seja, imagina a aula que eu estou dando aqui, eu estou dando um monte de informação para vocês. Aí vocês vão ter uma aquisição. A aquisição vai depender muito das informações que vocês já têm. Imaginando vocês, eu estou usando palavras mais complicadas, memória, aquisição. Se eu fizer isso para criança pequena, na primeira ela se perdeu. Então não vai adiantar nada eu tentar dar uma aula que ela não entendeu metade das palavras. Como vocês já têm as informações internas básicas, eu consigo fazer vocês terem aquisição. Aí você vai ter retenção temporária, sai daqui sabendo tudo de memória, liga para a avó, liga para a tia, conta tudo que viu. Daqui um mês ou outro, se vocês não lerem mais, se vocês não utilizarem o que a gente está ensinando, vocês começam a esquecer. Isso funciona pelo número de telefone. Alguém te dá um número de telefone, aí você guarda. Aí você usa, liga para a pessoa. Passa um mês, a pessoa fala, meu número de telefone. Fala, nem lembro mais. Você não usou. O dia do celular, né? O primeiro dia com o número novo do celular. É um inferno. Aí o dia que todo mundo quer saber seu número novo do celular. Aí você fica lá com aquele papelzinho para cima e para baixo. Depois da 10ª pessoa que você já contou, você já decorou. Aí você não liga para você mesmo, caso ninguém saiba. Aí não dá um mês, alguém pergunta de novo. Você fala, meu Deus, espera aí. Eu ligo para você e você vê que número aparece na tela. Né? Então, sem a consolidação não adianta. Sem usar muito, isso daqui tudo vai para o esquecimento. Por que eu digo muito isso? Interesse é consolidação, usar é consolidação. Né? Então, por exemplo, vem uma pessoa, vamos usar os vovozinhos que é o que mais se preocupam. Estão lá na cozinha, tentando fazer a comida, preocupado que vai chover e vem a filha. Mãe, deixa eu contar um negócio. Tá, fala.
é que ontem eu fui lá e encontrei, sabe a Dona Maria, a irmã da tia da Joaquina? Fala. E aí ela falou que até que eu podia ir, pra gente ir amanhã na casa dela tomar um café. Tá bom, tá. Aí chega no dia seguinte, você fala, vamos mãe, aonde? Tomar um café na casa da tia, da irmã da tia, da prima da tia Joaquina, que eu falei. Você falou? Ela não tava nem ouvindo. Os homens fazem isso mais frequente, mas a mulher também consegue fazer. Então assim, se ela não prestou atenção na informação, ela não fixou, não consolidou nada. Outra coisa, onde a gente consolida, e os jovens que tem alguns aí, quando a gente dorme. Todo dia nosso é consolidado durante o sono. Por isso, quando o professor enche o saco de vocês e fala, não adianta estudar na véspera, não adianta nada ler de madrugada, eles estavam com razão. Eu vou vir mais para cá um pouco para falar com o povo daqui. Por quê? A noite é na hora em que todas as enzimas, hormônios, um monte de coisa médica chata que não vale a pena agora, vai fixar e vai transformar essa nossa memória de retenção pequena, né, em retenção duradoura. Então, um idoso que não dorme, um idoso que dorme com medicação, vai ter o mesmo sono de um idoso que dorme naturalmente? Não. Ele vai lembrar tanto as coisas do dia seguinte quanto aquele que dormiu naturalmente? Não. Joga no lixo às vezes o dia é literalmente perdido. Tá? Então não vai lembrar direito o que aconteceu, não lembra do que a pessoa falou. O estresse é outro foco enorme, né? Você está passando por um estresse pessoal, a gente não lembra das coisas. Você está com a cabeça tão lá, alguém doente na família, algum problema pessoal, a cabeça está tão naquilo que ela não vai fixar as outras informações do dia, né? Então, infelizmente, sem a gente ter esse sistema, a gente nunca vai conseguir lembrar. Só que a gente precisa prestar atenção, a gente precisa se interessar e a gente precisa dormir. Aí complica um pouco. Então vamos lá. Quando a gente envelhece, envelhecer, gente, para todo mundo é, né, o cabelo branco, a pele que vai caindo, mas para a medicina é todo o resto, a parte de dentro, né? Onde você tem um rim que funciona um pouquinho menos, o coração, e a memória vai junto, não tem como ela não tá, o cérebro tá lá, e não tem como o cérebro não sentir os efeitos do envelhecimento, né? A melhor idade, que todo mundo entra no meu consultório, senta, história da melhor idade? Que nomezinho, né? Melhor idade aonde? Toda vez que alguém senta, eles brigam comigo quando eu falo isso. Mas não a gente chama de melhor idade porque se chegou lá, não morreu no caminho, já está ótimo, né? Conseguiu chegar, não tem outro jeito de não envelhecer e morrer antes, não é. Então, é uma idade que a gente realmente tem que dar valor mais para ela. Dá para envelhecer com qualidade até o fim. Eu tenho pacientes de 100, 102 anos que vêm sozinhos na consulta. Não tem problema. Eu tenho minha avó, eu uso um exemplo, minha avó tem 90 anos, ela mora sozinha em São Paulo e pega ônibus para Bragança para me ver. Ela vai no supermercado, ela vai nos bancos, eu não sei nem que banco ela tem. Então, aquele conceito que a gente tem, mas é normal pro velho mesmo. Aí eu começo a ficar nervosa já. Mas é porque tá velho mesmo, mas é o que a gente espera. Não, não é o que a gente espera. Então, assim, existem alterações? Existem. Eles prestam menos atenção. Você tem que falar um pouquinho mais, né? Ô mãe, oi! Eu falo que as mulheres viram homens. Então, elas precisam focar numa coisa só, para não focar em 10 ao mesmo tempo. Elas não vão conseguir mais cuidar da louça, cuidar do fogão, estender roupa e arrumar a casa. A panela vai queimar. Não adianta, não dá mais. E a gente quer, né? A mulher tem essa necessidade. Os homens têm menos queixa de memória por causa disso. Lembra quando eu falei para vocês? Que eles tinham aquela visão de túnel, uma coisa de cada vez? Por eles conseguirem manter isso, eles têm muito menos queixa de memória, porque eles conseguem focar uma coisa de cada vez, tá? Diminui a velocidade de evocação. Sabe lembrar aquele bendito nome que você queria do remédio no meio da consulta que você esqueceu? E você começa a ficar nervoso? Você esqueceu a receita em algum lugar? E aí, quanto mais ansioso vai ficando, é pior. Isso é normal, tá? Então não estressa a vovó, quando a vovó fala, né? As menininhas, amiguinhas. Aquele menininho te ligou. Qual o nome? Fala, vó. Vai deixar a avó nervosa. Não adianta. Espera que a avó vai lembrar. Tá? Porque a gente sempre orienta, se você não lembra por um caminho, vai pelo outro, né? Ai, me pega aquele negócio na cozinha, fica lá chacoalhando a mão. Você fala, que negócio é aquele negócio lá? Você fala, me ajuda, para que serve? Fica na gaveta ou fica no armário? E aí, com o tempo, ela vai lembrando. Mas isso é normal, tá? Eles demoram um pouco para buscar a memória que está lá guardadinha, tá? E a terceira, a memória de curta duração. Então, lembrar... Sabe quando você falava, pô, eu sabia o nome de todo mundo, os telefones, eu não esquecia nada, as datas de aniversário da família inteira. Agora eu não lembro mais nada, já fui professora, sabia que eu fazia um monte de conta, sabia todas as capital, decoro. Agora eu não lembro mais nada. São memórias de curta duração, são memórias que não são utilizadas todo dia. Então você não vai lembrar mesmo. Para isso serve o papelzinho da geladeira.
Aí as pessoas vêm pra mim e falam assim, mas se eu botar o papelzinho na geladeira, vai ficar fraca a minha memória. Não vai, porque acho que a maioria das pessoas vai na geladeira de casa umas 5 vezes por dia, 6, quando uma salta de noite. E aí ela vai abrir a geladeira, nossa, consulta na quinta com a doutora Carolina, não posso esquecer. Aí vai de novo na geladeira, nossa, o que vocês estão fazendo? Resgatando a informação de novo, e de novo, e de novo. Então vocês estão transformando uma memória curta em uma memória longa. Então pode usar o papelzinho, despertador, bilhetinho. Só não vai naquelas fitinhas na mão, que você olha na mão e fala assim, meu Deus, por que eu pus a fita? Né? A fitinha nunca serve. Mas escrever as coisinhas não tem problema. Entenda uma coisa, todas essas alterações são normal. E a ideia é não prejudicar a vida deles. O que eu quero dizer? Seu pai e sua mãe conseguem fazer as coisas sozinho? Que sempre fizeram. Minha mãe nunca foi no banco, não é com 90 que vai aprender. Mas, por exemplo, sua mãe consegue fazer uma comida sozinha, toma os remédios sozinha? Não, professora, tudo sozinha. Não, doutora, faz tudo sozinha. Seu pai ainda vai no banco pagar as contas? Ele tem medo de ser assaltado. Mas ele sabe o dia que vem, se fica te enchendo a paciência que tem que ir lá na casa dele para pagar as contas? Faz. Então, o que a gente espera é que eles mantenham uma funcionalidade. O normal é você poder deixar sua mãe no fim de semana e passear. Vou ficar uma semana sem ver seus pais e está tudo bem. Né? Então, isso é que importa, desde que eles tenham essas queixas, mas que a vida, eu falo assim, vem o paciente sozinho na consulta, traz os remédios, traz os exames, vem com a lista de queixa escrita, alguns até datilografam na máquina de escrever, e vem com a lista, eu já olho para mim, estou com queixa de memória, eu falo, não é nada, só para você conseguir fazer tudo que você fez para chegar na consulta, você está ótimo. Lembrou de trazer a lista, lembrou de trazer os remédios, lembrou de trazer os exames, então cuidado, tá? Afinal, o que influencia a nossa memória? Gente, eu tenho uma mania de falar rápido, então se tiver muito, vocês falam, desacelera, tá? Eu tenho esse problema. Então vamos lá, agora a grande parte, então o que atrapalha a nossa memória final? Pode ir apertando, tem um monte. Isso, ó. O que está em azul é coisa que a gente não pode mudar, o que está em vermelho a gente pode. Idade eu não posso voltar no tempo, né? Carteira de identidade a gente não muda. Nível intelectual depende da sua escolaridade. Quanto mais você estudou, mais você trabalhou seu cérebro. Então ele aguenta mais coisa, ele guarda mais coisa. Quanto menos você estudou, é normal você ter um pouco mais de déficit. Né? Infelizmente a nossa geração da terceira idade agora, a grande maioria só estudou até a 4ª série, onde era comum naquela época. Então, quanto maior o nível, eu estudei vários anos, a gente espera que essa pessoa consiga arquivar mais coisas do que quem estudou menos. Habilidades individuais, gente. Tem gente que sempre foi horrível com a memória. Tem filha que vem assim, ela sempre faz assim. Às vezes me esquecia na escola. Entendeu? Então depende. Meu marido é baiano, não tem nada contra os baianos, mas eles tendem a esquecer mais coisa que o normal. Porque não presta atenção em nós, não adianta. Já esqueceu meu filho na escola, já esqueceu o avião, já pegar avião, já esqueceu várias coisas. Então, tende a cada um ser do seu jeito e a gente não tem muito que possa fazer. Agora, o que eu posso mudar? Doenças. Tem doenças que mexem sim com a memória. Depois eu vou mexer um pouquinho mais nelas, mas uma das principais é tireoide e déficit de algumas vitaminas específicas. Medicamentos, eu vou mexer neles com vocês. O estado emocional, gente, isso importa. Né? Infelizmente, é uma fase que, assim, mãe, principalmente, fica preocupada com os filhos que estão com 70 anos, a mãe ainda está estressada com ele porque não comeu direito aquele dia. E é mãe. Aí a mãe está estressada e não presta atenção. Né? Eu conto uma história pessoal, mas quando eu passei pela história, acho que eu entendi pela primeira vez. O que a gente fala? Para a gente lembrar, a gente tem que, para a gente esquecer, né, saber que esqueceu, a gente tem que lembrar. Só para explicar, vamos lá, eu estou com a minha bolsa aqui, aí eu vou embora para carro, entro no carro, depois eu faço, minha bolsa ficou lá, eu lembrei. Se eu chegar em casa, fizer tudo, alguém ligar, você deixou alguma coisa lá? Não, deixei nada, eu nunca esqueci nada. Então só tem um jeito da gente saber que a gente esqueceu, se a gente lembrar. Quando os pacientes têm demência, eles tendem a ter o que a gente chama de esquecimento puro. Eles não lembram mesmo, e vão jurar que nunca fizeram, porque eles nunca lembram. Quando meu filho mais ficou bem doente, agora está bem, mas acabou que foi uns 15 dias de sufoco. E eu fiquei quase louca. E aí, passou esse tempo, meu marido chegou um dia para mim e falou assim, estava andando na rua e falou, olha a casa da pediatra do nosso filho. Eu falei, como é que você sabe? A gente veio aqui, eu lembro que você tomou um café, o meu filho brincou, o pequenininho brincou com os cachorros, eu falei, tá louco, foi você sozinho, tá vendo? Você não presta atenção em mim? Tá vendo você imitando as coisas? Vamos começar. Lembrem que ele é baiano.
E ele, como sempre, era o culpado. Ele, desculpa, acho que eu errei. Tudo bem. Passou uns 15 dias, encontrei com a pediatra. Eu falei, tá, que o Flávio foi falar que eu vim aqui com você? Veio, Carol. Eu falei, brincou com os cachorros, eu tomo um café. Eu falei, meu Deus. Chorei por uma semana, eu já achando que eu já tava louca, mas... não lembrava. Eu diria que se alguém falasse assim, você arranca um braço por isso, eu arrancava. E olha que eu sou a pessoa que lembra de tudo para um dia jogar na cara, sabe? Que você destoca. Tudo eu lembro. Eu sou a memória da família. Mas eu estava estressada, eu estava cansada, eu estava com problemas. Eu não lembro de nada. Aquele dia foi apagado da minha memória. Então, gente, quando aconteceu comigo, eu falei, aí, ó. Olha o que acontece. Então, assim, todo mundo pode passar por isso. Claro que é uma coisa que foi extremamente individual, porque houve estresse, mas cuidado. Né? Acabou de morrer o companheiro querido. Aí ficam lá, a memória dele tá ruim, mas gente, acabou de perder, tá cansado, tá estressado. Calma, né? Não ache mais problema do que já tem. Certo? Doenças. Então, o que pode mexer na memória? Tudo isso. Aí olha, a pessoa vem pra mim e fala, eu tô com Alzheimer. Eu falei, não, você só tá com a tireoide ruim mesmo. Não, você só tá com a diabetes controlada. Não, você só tá com o coração mais mal conduzido. Então, cuidado de associação monstra que as pessoas têm entre memória igual ao Alzheimer, ou alemão que eles chamam. Ou demência, ou esclerose, um monte de nome que todo mundo dá. Não, olha o que pode dar problema de memória. É um monte. Desde vitamina, infecção, problema no rim, no fim. Então, assim, às vezes a gente arrumando um, a gente resolve o outro. Por isso que tem que ter um acompanhamento médico frequente. Não adianta... Ontem eu morri de rir. Minha paciente ligou. Eu falei assim, doutora, eu tinha consulta com a senhora, mas eu não vou porque eu estou com gripe. Eu falei, peraí, deixa eu entender. Você não vai passar no médico porque você está doente? Não vou. Eu estou doente, eu vou ficar em casa. Eu juro que eu não... Mas não é a primeira. Eu tenho várias que fazem isso. Eu estou bem. Olha o exame. Os exames estão no número normal, não vou. No retorno. Então, cuidado. Infelizmente, quanto mais idade, a gente tem que ter mais acompanhamento de perto. Pelo menos uma vez por ano ou a cada 6 meses, porque às vezes o problema está vindo e a gente está comendo bola. Próximo. Agora vamos lá. Vamos para os que todo mundo quer saber. Tem problemas no cérebro que podem dar isso. Entenda uma coisa, gente. Existem mais de 30 tipos de demência. Nem tudo no mundo é Alzheimer. Ele é mais comum, é mais frequente, mas não dá para colocar tudo num pacotão, porque cada uma tem seu tratamento, cada um tem sua condução. Então é uma coisa que também tem que ser conduzida por médicos e, se possível, mais especialistas no assunto, tá? O que é o Alzheimer, afinal? Só para vocês entenderem, o Alzheimer é aquilo que eu estava falando, é o esquecimento puro. O cérebro começa a perder total capacidade para guardar as coisas fixas do dia a dia. O antigo eles lembram. Então até falar, minha mãe não tem Alzheimer, porque ela lembra do casamento dela. Mas ela sabe que ela almoçou? Não. Então, o antigo fica, vai perder um dia. Mas o Alzheimer, o cérebro vai degenerando, vai perdendo as... No cérebro da gente tem conexões, fiozinhos que se ligam e passam informação. Esses fiozinhos vão começar a se cortar, então as informações não passam. Então, tudo que você fala para ele entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não vai parar no cérebro nunca. Tá? Hoje, uma paciente na consulta comigo que tinha Alzheimer, ela falou assim para mim, tá doendo minha perna. Eu falei, não tem nada na sua perna. Tá doendo minha perna, mas não tem nada na sua perna. Tá, na 29ª vez, eu falei, vou fazer um teste. Tá quebrada. Tá doendo minha perna. Então, assim, nem a pior informação do mundo elas não guardam, né? Então, eles acabam entrando nessa repetição sem fim, porque eles não conseguem guardar uma fixação. E com isso, depois vão evoluindo para outros problemas, desde dificuldade. Eu diria que assim, quando você se preocupa com alguém que tem Alzheimer, eu faço essa pergunta para a família. Você tranca a casa com seu pai lá e vem daqui uma semana, tá tudo bem? Não, você tá louca? Não era. Era para ele estar sozinho, se virando. Não posso deixar ele um dia sozinho, senão vai dar besteira. Então eles acabam perdendo a capacidade de se cuidar. Começam a se perder para cozinhar, uma receita que sempre faziam, começam a guardar coisas em lugares extremamente estranhos, os homens, principalmente, não conseguem trabalhar como antes, vai dirigir, se perde. Eu tive um paciente meu que pegou a Fernão Dias na contramão, errou o sentido. Então aí começa a perder na rua que sempre foi. Eu diria que isso assusta mais, sabe? As famílias vêm me procurar e eu sempre falo assim, fica de olho nisso. Uma coisa que sempre fez a vida toda e que agora não está conseguindo fazer. Né? Uma outra paciente, eu fiz diagnóstico de Alzheimer porque a filha dela veio para mim e falou assim, todo domingo ela faz a mesma lasanha há 30 anos. Esse domingo ela não fez. Ela olhava para a lasanha e não conseguia montar.
Aí, claro, não foi nesse dia, a gente acompanha, mas quando a gente viu era Alzheimer começando. Então, o estranho não é eu esquecer a chave, que nem eu falei a história da gravidez. Isso daí você sempre esquecer, todo mundo esquece a chave. O óculos é a pior coisa do mundo. Como é que você procura o óculos sem óculos? Tinha que ter um óculos para procurar o óculos. Eu em casa eu perco e fico gritando para todo mundo: acha o óculos da mamãe, que a mamãe não enxerga de ter um óculos. Não adianta, a coisa mais útil que tem é procurar óculos. Você não está de óculos, como é que você vai enxergar o óculos? Né? Então todo mundo perde. O problema é quando, nossa, ele está indo no banco, está errando as contas, está tirando dinheiro e não está vendo depois. Você fala: mas meu pai nunca errou isso. Né? Aí a gente começa a levantar umas pulgas. E além disso pode ter outros problemas na cabeça, então não acha que tudo é Alzheimer, tá? Próximo. Então é isso. Doença de Alzheimer, ela faz uma lesão no cérebro degenerativa, ou seja, o cérebro vai perdendo a capacidade. Ele é progressiva, então ela perde desde a memória até vai perdendo a capacidade de se cuidar, a capacidade de se vestir, a capacidade de comer sozinha, tá? E ela vai dando essa dificuldade para essas tarefas do dia a dia, desde começar, não consigo mais pegar ônibus, até eu não consigo mais ir no banheiro. Alguém quer perguntar? Não. Fala. Então, vamos lá, todo mundo quer saber. Existe uma forma de Alzheimer pré-senil. O primeiro diagnóstico de Alzheimer feito, onde veio o nome, foi numa jovem de 55 anos, que descobriu depois que não era Alzheimer, mas está tudo bem. E aí, essa forma muito jovem, ela é genética. Né? Até daquele filme, Ainda Alice, não esqueci o nome, Para Sempre Alice, que tem esse filme famoso, tudo. Porque ela era muito jovem. Com a idade, para você ter uma ideia, ó, com 60 anos, 1% da população tem risco de ter Alzheimer. Isso vai duplicando a cada 5 anos, chegando aos 85, numa faixa de 30% até 50%, dependendo da genética. No Brasil é 30%, mas depende da população mundial. Então, se você parar para pensar, essa forma, ela tem um pouquinho de alterações genéticas, mas a gente não considera ela que a sua mãe teve, que você vai ter. Tá? A jovem, sim. Essa daí, ela tem algumas alterações que podem dizer, mas ela é muito mais responsável por algumas mudanças de vida, degenerações, umas outras coisas que tem muito mais carga. A forma jovem, não. Se sua mãe teve, a sua chance de ter é gigante. Nessa forma, a gente nem faz pesquisa genética. Se sua mãe teve, você tem uma chance pequenininha de ter. Né? Então, a gente não se estressa tanto. Tanto que eu falo para os meus pacientes, é muito mais fácil a idade te levar para Alzheimer do que a genética. Tá? Então, essa forma do dia a dia nossa, não considere como genética. Existem outras demências que acontecem nos idosos maiores, e essa tem componente genético, aí são outras classes. Tá? Mas Alzheimer só se forem de menores de 60 anos, aí é genético puro, aí a chance é quase 100% do familiar ter. Tá bom? O pai da minha amiga, ele tem Alzheimer. Aí ele saiu, não sabia onde era a casa dele. Aí ele ficou desaparecido 9 dias. Daí acharam ele em Vinhalzinho, na estrada. Então isso acontece, né? O que eu falo assim, todo mundo fala assim, quando o paciente vem comigo e fala que tem diagnóstico de Alzheimer, a primeira coisa que eu falo, tira o carro e não deixa sair sozinho. Só que vocês têm que entender, quando eu faço diagnóstico de Alzheimer na fase inicial, o paciente vem andando, às vezes vem até sozinho na consulta dirigindo. Né? São pacientes ainda rígidos, um senhorzinho de 80 anos que está super bem na fase inicial. Quando eu falo isso, a família olha para minha cara e arregola os olhos e fala, não vou tirar o carro dele, não vou deixar ele em casa. Mas é o que eu falo, os que estão acamados não fogem, né? Você vai esperar para que fase? Né? Vai fugir quando está andando. E infelizmente é isso, vai ter um dia que ele vai andar na rua, vai dar um branco, que a gente diz o termo para eles entenderem, vai para o sentido errado, começa a perder, quando ele vai ver o estresse, aí vai ficando mais estressado, aí a memória vai ficando pior e aí ele vai se perdendo. Então realmente a gente orienta, não é que todo mundo me ouve, mas eu peço para não, sou odiada por metade dos demenciados na fase inicial, que é a médica que tirou meu carro. Não vou naquela médica louca que ele falou que eu não podia sair sozinho, sempre saí a vida toda em casa. O que eu oriento a família? Maneira, não precisa falar assim, né? O que eu falo? Tira o carro e fala, ó, tá na oficina, pai, deu problema, vai demorar tanto para arrumar. Olha, o senhor vai sair, vai no banco, deixa eu ir junto, eu tô com medo de andar na rua sozinho. Ele é seu pai, ele sempre teve um instinto protetor, né? Se você trocar a história, você ganha. Ai, você vai no banco, hoje eu vou também. Mas por quê? Ai, que eu não sei mexer naquelas contas, você me ajuda? Não precisa falar, porque o senhor não consegue, eu vou com o senhor, que a médica falou que não podia, porque você tem capaz. Aí não querem voltar na médica mesmo. Então a gente tem que administrar, porque na cabeça deles, eles não esqueceram, eles não têm problema nenhum. Louco é o ser. Eles não aceitam.
E é normal, porque é o que eu falei para vocês, você só sabe se você esqueceu, se você lembrar. Se você nunca lembrar, você nunca esqueceu. Se eu chegar para metade de vocês e falar, olha, a palestra de ontem de, sei lá, de fratura, de perna quebrada, vocês viram? Todo mundo com a cabeça assim. Vocês não lembram? Todo mundo se acha louco, entendeu? É mais ou menos o que eles acham, entendeu? Porque você fala isso o dia todo para ele. Então eu falo, bate de frente, entra na história. Vai rodando para lá, para cá, que vocês conseguem. Tá bom? Doenças psiquiátricas, depressão, gente. Depressão dá muita queixa de memória porque eu não tenho interesse em prestar atenção em você. Lembra do começo? Atenção? Eu não tenho interesse em saber o que está acontecendo. Eu estou tão desanimada que não tenho interesse no que você quer saber. Estou nem aí que eu não vou pagar a conta. Estou nem aí que eu não vou no supermercado. Porque é a falta de interesse total da vida. Então, aí o que acontece? A memória vai vir junto na falha porque eu não tenho interesse. Se eu não tenho interesse, eu não fixo nada. Eu estou nem aí, eu não estou prestando atenção em nada. Se eu não presto atenção... eu não vou marcar nada, tá? A ansiedade, né? A pessoa que está andando e falando rápido aqui tem esse probleminha. Então, às vezes, a ansiedade, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que não consegue ter espaço para guardar uma informação de cada vez. Né? Você quer resolver o mundo e aí alguma coisa vai ficar em falha mesmo na história. E o alcoolismo, que ele vai mexer com umas vitaminas e pode, com certeza, pode não, com certeza sempre dar queixa de memória. Próximo. Então, a depressão, né? Eu vou falar só dessas duas doenças principais, que é a que mais se comprometem, né? A depressão. Estou no tempo. Tristeza e falta de prazer nas atividades, né? Tá deprimido, depressão, primeira coisa, gente. Depressão é doença. Depressão não é piti, eu não quero chamar atenção. É porque ele não está se esforçando mesmo, é que ele não está lutando certo, né? Depressão é igual a doença. Tem como eu tirar seu remédio da pressão, botar você sentado e falar... Agora baixa a pressão, baixa porque eu quero que você abaixe, eu tenho força de vontade, você vai baixar. Vai adiantar? A depressão é igual, não adianta, gente. É falta de receptor no cérebro que dá a sensação de prazer. Não tem como você botar ele para funcionar. Não tem boa vontade no mundo que faz esse receptor voltar. Né? Claro que para o tratamento da depressão, existem dois tipos. Você tem a depressão doença pura, que ela vem do nada numa pessoa que está bem na família, que está tudo bem, ou vem numa situação de vida que cause isso. Quando vem numa situação de vida, a gente usa psicólogos e outras ferramentas para ela lidar com isso melhor. Quando ela é doença pura, vem paciente e fala, não estou entendendo que eu estou deprimido, a minha família está ótima, a minha vida está ótima, está todo mundo bem. É só uma doença. Do mesmo jeito você vai falar, por que eu tenho diabetes? Porque você tem diabetes. Né? Claro, os obesos têm mais chance, mas não quer dizer que os magros vão escapar 100%. Então, a depressão tem que ser tratada como uma doença médica acompanhada do igual, né? Tem vontade de chorar, tem cansaço sem motivo, falta de energia, pode ter tanto aumento de apetite quanto perda de apetite e pode mexer no sono, tá? Pode dar até perda de sono. O que vai acontecer? Perda de memória, junto com a história de não prestar atenção. Então a depressão, infelizmente, é onde tem a maior incidência de queixa de memória que a gente vê em consultório, que é facilmente resolvida, mas precisa de uma busca médica. Porque a grande maioria dos pacientes fala assim, se eu falar que eu vou tomar remédio para depressão, eu não sou louca? Não disse que é louca, eu falo que você está com falta de um negócio no cérebro, que não dá para dar para você, se não for por remédio. É doença, é só uma doença, tá? Próximo. Drogas, né? Quando eu digo em droga, gente, eu não estou falando droga, não, médica, não, estou falando droga remédio, tá? Não que as outras não tenham problema, mas a gente não está nesse foco agora. Inúmeras drogas podem causar um prejuízo, tá? Mesmo medicamento que você fala inofensivo. Essa história farmacêutica falou, minha vizinha toma. Alguém falou que era bom, eu comecei a dar. Ó, pra vocês terem uma ideia, existem plantas que viraram medicamentos ao longo da medicina, da descoberta. Se você fizer chá da planta, você está tomando um remédio. Então, não que eu tô falando que vocês parem de tomar o chá do 6, eu também chamo o chá de louro, que é mó bom. Mas assim... Não é mais alguma... Infelizmente, eu começo a vir uma empregada que vê chega. Eu faço chá disso, no quarto nome, eu não sei nem que planta é mais. Aí ela fala, tá tudo bem? Eu não sei. Eu tomo aquele remédio que falaram que é bom, que vem mistura de não sei o que, mas é natural. Então, as plantas também foram naturais e viraram remédios. Então, tomem muito cuidado com isso. Calmantes, sedativos, né? Remédio para dormir, os famosos PAN da vida, diazepam, clonazepam, todos os PANs, vai indo para os PAN. Doutora, não esquece a azulzinha, hein? Se eu ficar sem azulzinha, então é os receituário azul comum. Né? Remédio para tontura, vertites, labirin, vertizine. Não é para todo mundo parar o remédio, aí o companheiro vai me matar, porque a pessoa vai ficar ligada, dona a noite toda. Não estou falando de você chegar em casa e jogar na privada.
vai no médico e resolve com ele. Senão depois vocês xingam mais. Não, tô falando que é um remédio que não é para tomar. Eu já tomo há anos mesmo, qual o problema? O problema é que vai dar problema de memória uma hora. Então é uma coisa que precisa acompanhar no médico, seu médico decidir se você continua ou não, tá? Remédio para tontura, tem até remédio para Dramin, Plasio, remédio para enjoo, pode dar queixa de memória sim. Antidepressivo, apesar de ser tratamento para depressão e melhorar a memória, pode vir com queixa de memória. Então, os remédios têm que extremamente ser acompanhados pelo médico. Não adianta ir no posto e ficar só renovando receita. Infelizmente, eu sei que o posto também tem um problema de marcar consulta, mas tem que dar, pelo menos a cada 6 meses, ter um acompanhamento, tá? Próximo. Então, vamos lá, famosa pergunta. Eu acho que agora também você já sabe responder junto comigo. Esquecer é normal com a idade? É. Na verdade, esquecer é normal durante a vida inteira? É. Com a idade vai ficar um pouquinho pior? Vai. Mas é normal? É. É esperado? É. Não queira ser a mesma pessoa que foi professora na escola e lembrava de todos os nomes dos alunos, que agora não lembra nem o nome da metade dos netos. Faz que nem minha avó, chama de Nené. Nené todos os 13. Ela gritava Nené, o primeiro que respondesse estava bem. Então, assim, não adianta, mas isso não quer dizer que você está, infelizmente a sua memória está acompanhando a sua carteira de identidade. E ela vai sentir, é normal. Só que o problema é que o fantasma do Alzheimer fica rondando, né? Então aí vem o fantasma, que agora eu estou na idade do Alzheimer. Então o desespero começa a bater, porque não tem problema nenhum ir comigo no consultório e falar que não é nada, você sai em paz. Tudo bem, mas aquele fantasma às vezes fica lá. Chega lá, a gente senta, conversa, existem testes, dá para fazer sim, tem como a gente, não dá, a diagnóstico de Alzheimer ou de qualquer demência, não existe exame de sangue, não existe tomografia da cabeça, não existe nenhum exame. O único jeito de fazer esses diagnósticos é conversa médico, paciente e família. Por que da família? Se o paciente não sabe que esqueceu, alguém vai ter que avisar. Então, normalmente é os 3 e os testes que a gente acaba fazendo para o paciente com uma série de perguntas e metas para cumprir, algumas coisas que eles têm que fazer, e a gente tenta analisar essa tal capacidade de se cuidar que ele tem. Então, dá para fazer essa parte, tá? Próximo. Então, assim, ó, o que preocupa? Então, assim, cuidado, né? Os esquecimentos, como eu falei, são normais em qualquer idade, mas a gente precisa esquecer também para lembrar, então não acontece. É que a gente lembra e a gente esqueceu muitas vezes durante o dia, tá? Próximo. Então, vamos lá. Quando são normais, resumindo a aula, né? Eles acontecem apenas algumas vezes e não na maioria. Então é aquela coisa, de vez em quando eu esqueço a chave, hoje, nossa, me esqueci que eu tinha que ir no banco, mas é uma coisa que vai acontecendo, não é todo dia do banco, todo dia o remédio do dia, são esporádicos, vão acontecendo de vez em quando, tá? Quando não prestamos atenção na informação, né? Então esse é o principal. O que eu peço? Quando vocês conversam com os entes mais de idade, tem que olhar olho no olho. Tá? Além disso, lembrem-se, eles não ouvem direito, né? Então também ficar gritando, que nem um desesperado, irrita. Né? Eles não ouvem. E só um segredo aqui, não tem nada a ver, o idoso ouve voz grossa e alta. Esgarniçada de filha, gritando afinadinho, irrita eles. Aí ele já começa a fazer assim, ó. Entendeu? Você tem que falar, por isso que eles ouvem muito mais tendo os filhos, porque a voz é grossa. A aguda fica que nem aquele apito de cachorro, sabe? Eles não ouvem nada. Então você tem que fazer isso, você tem que baixar seu tom de voz, olho no olho. Né? Eu falo na consulta, eu morro de vezes na consulta, eu fico assim, a senhora está prestando atenção em mim ou está olhando lá fora que vai chover e está preocupada com a roupa no varal? Porque eu vejo que ela está assim. Está adiantando o que eu estou falando com a senhora? Ou você está pensando que tem que fazer a janta? Né? Então você vê que às vezes você está conversando com ela não está lá. Né? Então tem que ter atenção. Quando fazemos ou pensamos várias coisas ao mesmo tempo, quanto mais jovem a gente aguenta, com o envelhecimento não. Então vai ter que ter aquela visão em túnel, vai ter que masculinizar um pouco a memória, né? E a concentração. Uma coisa que eu falo assim, tá na cozinha com a panela no fogo, senta para catar feijão na cozinha. Não vai lá fora e estender roupa no varal, não vai passar pano na casa. Vai ficar... Sabe qual que é o segredo que eu faço? Eu ligo o micro-ondas. Ah, a panela vai ferver em 5 minutos. Põe 5 minutos no micro-ondas e sai. Quando o micro-ondas apitar, você vai na cozinha ver por que o micro-ondas apitou e você lembra que a panela estava lá. É o truque que eu dou para os meus, porque aqueles reloginhos é um saco, sempre quebra. Mas o micro-ondas não quebra. Aí você sempre faz assim, pus alguma coisa no micro-ondas, ah, não é a panela. Mas o micro-ondas apita, ele apita até você pegar. Ele fica lá atormentando, os mais novos ficam lá, te enchendo a paciência. Então é um bom jeito, entendeu? Se você quiser, tá bom?
Fatos e informações menos importantes. Não vai contar para sua mãe, que é sua amiga, da irmã, da prima, da tia, sabe? Aí morreu, você não sabe quanto que horror, mãe. Aí morreu, e daí foi não sei o quê. E aí eu fui lá, na metade ela já perdeu, ela nem sabe com quem você está falando. Ela está perdendo metade, ou fica contando, sabe mãe, daqui 2 dias eu vou trabalhar, depois eu tenho aula de noite, daqui. Aí você chega no dia seguinte e fala, mãe, por que você chegou tão tarde? Eu não falei que eu tinha aula. Mas para a mãe não era importante você saber como é a sua rotina inteira do dia. Então, fixe em contar o que precisa ser contado. Outra coisa, eu peço a vocês, para os familiares, para que você está lá na Austrália, ou você está lá no Acre, e você liga para sua mãe para falar que está gripado. O que vai adiantar, minha Nossa Senhora? A mamãe vai dar remédio pelo telefone? Não vai. E a mamãe vai fazer o quê? Não vai dormir à noite, porque você está coitado, sozinha. Ela lembra de você, pequeno, com o cobertorzinho, e você está sem o remédio. Por que tem que contar para a mamãe isso? Então selecione as informações, porque a mãe quer saber tudo, claro, ela nunca vai deixar de querer saber, mas vocês não podem escolher um pouquinho o que vai contar, né? Então vocês acabam contando tanta. Minha avó é assim, a gente liga, viu, a Beatriz estava doente, mas já passou, já vomitou 3 dias, mas está tudo bem, o seu outro neto estava escrito, está todo mundo bem. Eu conto no último dia, eu faço o roteiro do dia inteiro, para não dizer que eu não contei, mas quando já tudo passou, que não tem estresse. Então cuidado com as informações não importantes que não vão adiantar de nada, tá? E quando estamos cansados ou ansiosos, né? Cuidado vocês, para quem, né, tem uns alunos aqui, estuda. Não adianta estudar cansado, você já está assim, você está lá tentando ler alguma coisa. Vai dormir. Muito melhor que você vai fixar o que você leu. Né? Você está ansioso, você está preocupado, não é um bom dia neste dia para resolver testar uma receita nova, ou para tentar inventar alguma coisa nova. Não é um bom dia, calma. Respeite o limite onde o teu corpo fala, hoje não deu não, foi. Porque daí você só vai criar mais déficit de memória e você vai ficar mais ansioso ainda, tá? Próximo. Então, vamos lá. Porém, vamos lá. Esquecimentos podem ser sinais de doenças, que nem eu falei. Então, é normal, mas nunca pode deixar de ser investigado. Como eu vou saber que minha memória está ruim? Autoavaliação ajuda, mas de novo, que eu falei, o paciente com demência, a autoavaliação dele está demais. É assim, ó, a consulta é assim. O paciente com demência, a familiar fica, né, do lado, aí ela fala assim, meu pai está com memória. Tá louca? Eu não tô gaga. Você sora de rir, porque ele fica quebrando o pau. E aí eu fico assim, o senhor tá trabalhando sozinho? Tô. Aí a filha fica atrás. Tá comendo bem? Claro, como todo dia. Então a gente já sabe quando tem a retaguarda. Então a autoavaliação funciona para você, mas não vai funcionar tanto se você tiver com demência. Aí a família vai ter que ajudar. A avaliação da família e amigos, a avaliação médica e os testes que eu falei. A gente tem como saber se a sua memória é normal ou não. Tem muito teste para fazer. Tá? Então eu consigo dizer, não, isso é normal ou não é normal na idade. Próximo. Existe remédio? Vamos lá, a resposta, né? Ginkgo biloba, como é que é? Oxigênio, vitamina disso, vitamina daquilo. Não, não tem remédio. Não existe uma pílula. Existem déficits de algumas vitaminas isoladas que podem ser, sim, utilizadas para repor aquelas vitaminas. Mas é isolado, é aquela vitamina que eu dou. Esses multivitamínicos é só cocô caro. Do jeito que entra, sai. Você está jogando dinheiro fora, você está fazendo cocô de chique, de luxo. Só isso. Não adianta. Ah, mas eu comprei geriatom, é para idade. Não, não é para idade. É só para pagar mais caro mesmo. O idoso não consegue desmontar o polivitamínico. Então, quando a gente brinca, né? Porque ele não tem a capacidade do intestino dele desfazer e separar as vitaminas. Então, do jeito que entrou, vai sair. Não adianta nenhum deles. Né? Quando o médico achar algum déficit, a gente dá a vitamina certa. Algumas vezes tem que dar por músculo, porque não absorve mesmo. Tá? Pode ir lá. Então, assim, as vitaminas não adianta. O que seria o ideal? Aquela coisa de médico chato, né? Tem que comer bem, aquele prato colorido, verduras, legumes, aquela dainha que a gente faz a vida inteira. E a gente normalmente, né? Era muito legal se o médico desse a pílula mágica. Mas não tem. Então, infelizmente, até porque o pessoal fica assim, tá velho mesmo, deixa comer o que quiser. Não, não é bem assim. Né? O ideal é a gente manter uma alimentação. Não precisa comer arroz, feijão, almoço e janta, que é de noite a sopa de pão, tá liberado. Mas pelo almoço, faz uma comida bonita, põe legumes, quanto mais. As vitaminas por alimentos entram muito melhores do que as vitaminas por medicação. Muito, não tem nem comparação. Por exemplo, o ômega 3 que todo mundo ama, né? Caro pra caramba. Come peixe uma vez por semana, minha nossa senhora. Tem um mercadão lá embaixo, ó, sardinha é baratinho. Né? Compra latinha de sardinha se tiver.
Quer dizer, você tem um jeito muito mais econômico e muito mais saudável de se alimentar. Então vale muito mais a pena. Próximo. Afinal, tem alguma coisa que eu posso fazer para não ficar com a memória ruim? Né? A pergunta que às vezes eu tenho paciente, apesar de eu ser geriatra, já vem paciente de 30, 40 anos que vem para envelhecer bem. E aí eles ficam tão bravos que eu não ajudo muito. Mas assim, o que a gente pode fazer? Qual que é a meta? Primeira coisa, atividade física. Isso realmente tem estudo comprovando que a atividade física melhora a memória. É a única coisa que tem um estudo comprovando. Tá? Detalhe, a atividade física te dá prazer. Né? Eu gosto de caminhar, eu gosto de andar na bicicleta, eu gosto de fazer academia, para mim tanto faz. Porque para pensar, gente, você já consegue andar na rua de Bragança numa velocidade boa sem prestar atenção? Para não cair no buraco? Não dá. Então assim, só nisso, imagina a concentração que vocês estão naquilo lá. Alguém consegue, né, tá na bicicleta e tá olhando lá o Facebook? Não dá. É a única hora que a gente larga o celular. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você estabelece uma concentração monstro naquela hora. Além disso, de liberar uns hormônios que melhoram a memória. Mas o principal é a sua concentração. Não precisa andar 1 hora. Mas e outra coisa, vai andar com a comadre, aquela, né? Você sabe daquela que andou e foi lá, daí ela estava na casa. Fala assim, o caminhada é aquela que você não pode falar. Aquela que está. Ah, essa é boa. Não é para falar, vocês não estão para fofocar, vocês estão para andar. Olha reto e vai. Né? Vai sair com a comadre, mas não dá nem um quarteirão, já pararam no caminho. Dá aquela apoiada no muro e continua. Né? Então assim, não adianta, é atividade física normal, isso resolve mesmo. A segunda coisa, estabelecer coisas que vocês sintam concentrados, né? Pintar, aquele livro de pintar colorido que lançaram, eu tinha raiva daqui. Eu pegava a tinta, pegava o pincel e pintava uma página rapidinho. Para ansioso não dá aqueles micro quadradinhos com micro cores coloridas, mas tem gente que gosta. É o que eu falei, nunca fiz palavra cruzada, aquele sudoku insuportável. Mas tem gente que gosta. Tá? Pra mim funciona muito bem, eu monto o aniversário dos meus filhos, eu que faço tudo, lembrancinha. Eu fico horas fazendo os negócios lá. Pra mim o que me relaxa é isso. Então cada um não adianta roubar do outro, entendeu? Né? E outra coisa, artimanhas, bilhetinho na geladeira, lembra que eu falei? Isso melhora a concentração. No final do dia, por exemplo, põe metas para o dia seguinte. Então você faz uma lista de coisa para fazer. Aí quando você acorda de manhã e fala, pô, o que eu tinha que fazer? Faz lista de supermercado. Porque aí você está lendo, né? A informação é escrita, você já fez a parte escrita, você leu, você fez a parte visual. E se você lê em voz alta, ainda está fazendo auditiva. Então lembra daquela primeira, lá no começo? Você tem 4 fontes de memória sendo usadas. Então ajuda, cada um faz o seu. Eu gosto assim, as comadres, quando a gente novela junta, para no intervalo e uma comenta para a outra o que aconteceu no capítulo. É um jeito, você presta atenção melhor. Né? Então, cada um escolhe o seu, mas você tem que ter na vida focos onde você se mantém concentrado. Infelizmente o celular veio para acabar com a gente. É tudo muito rápido, então a gente não tem concentração nenhuma. Né? Você lê aqui, você já responde o WhatsApp ali, você já faz outra coisa ali, quando você está vendo, você está fazendo não sei o que, você está andando, fazendo um negócio, que está mexendo no negócio. Então a gente não está mais tendo tempo para fazer nada, o tédio ocioso que a gente diz. Olha para a estrela, olha, a estrela está difícil, mas olha para o céu, né? Para um pouco, vê, sente, minha filha está agora aprendendo na escola a apreciar o belo. Então ela fica olhando, né? Fica olhando o cachorro correr para cá, mas só isso já é você parar um pouco e concentrar. A sua memória precisa do tédio ocioso que a gente diz. Porque na hora, para pensar quando a gente, os que era pequeno não tinha um celular, porque a mãe largava no carro e falava, eu volto daqui 1 hora. Abria a fresta que podia, eu ficava na Santa Casa, no estacionamento da Santa Casa. Minha mãe ia passar a visita. Era eu e a Santinha e meu irmão. Era 4 horas que nós estávamos lá. Minha filha, nenhum brinquedo, não tinha celular não, mas a gente ficava, inventava desde a pedrinha, a folhinha, a competição, mas tudo era feito naquele carro e nos arredores. Mas a gente não só brincava, mas a gente inventava brincadeiras. O inventar uma coisa nova, o criar, o pensar numa coisa nova, isso é um estímulo cerebral monstruoso. A gente está abandonando o tédio ocioso. Até com os filhos, eu errava isso. Eu falava, coitada, minha filha não está fazendo nada, peraí que eu vou arranjar coisa para ela fazer. Agora eu falo assim, o que eu faço? Eu falo, olha para o teto, mas não tem nada para fazer, então vai olhando. Quando o teto mudar, nós sai daí. Conta os quadradinhos que tem no banheiro, do azulejo. Mas a gente está abandonando isso, não fazer nada. Parece que a gente não consegue nem esperar. Outro dia eu estava sentada na consulta médica. Eu falei, antes a gente batia papo e lia revista, né? Não tinha uma revista lá. Não tinha uma pessoa sem celular para conversar comigo. Eu preciso conversar. Ninguém falava. No cabeleireiro, gente, a gente era fofoqueira do cabeleireiro. Agora todo mundo fica no celular e não fofoca mais nada. Né? Então acho que a gente tem que desacelerar um pouco a nossa vida, tá? Tá.
Então, cuidados com a memória. Boa dieta, que eu já falei. Descanso adequado. Essa parte, por favor. Tem que dormir. Tá? E quando eu digo tem que dormir, o que é o outro erro no idoso? Tô bem. É a seguinte. O quarto tem que ser um santuário. Eu falo que o quarto do idoso, na verdade todo mundo, eu não tenho TV no meu, só tem que servir para fazer sexo e dormir. Só. Não é para assistir TV, para esticar as pernas, para ler uma revista. Por quê? O nosso corpo... Vocês já dormiram no sofá? Todo mundo aqui já dormiu no sofá. Você acorda logo, se qualquer barulhinho você acorda porque o corpo entende que você não está dormindo, você está só relaxando. Então ele deixa um sistema ligado ainda para emergência. É o dormir no trabalho, sabe? Você tá assim, o chefe chega e já fez assim, ó. Em 2 segundos você achou o lugar na hora. Na aula, né, o professor dá aquela... tô bem, professor, já prestei, peguei essa frase. Porque o corpo sabe que é a hora de manter alerta. Por que no quarto, às vezes, a gente fica lá, né, com o marido, bem! Meu pai, sabe como eu acordo? Meu pai, eu grito do Dr. Gilberto, ele é médico. Ele entra em desespero que ele acha de plantão, aí ele pula da cama, senão ninguém acorda. Então assim, como deita na cama, na cabeça dele, ele sabe que pode desligar. Aí o que a gente faz? A gente usa a nossa cama como sofá. Né? A gente lê na cama, a gente assiste TV na cama. E aí quando a gente vai dormir, o corpo fala, eu não sei se eu desligo ou não desligo, agora eu tô perdido, peraí, onde é que nós estamos? Ou então, melhor, né? A gente tá no sofá pegando assim, agora eu vou dormir. Aí a mulher vai dormir, né? Vou trancar a casa, vou guardar comida na geladeira, vou separar o lanche das crianças, vou pôr os cachorros pra fora, deixa eu botar uma sopinha pra lavar que amanhã eu já estendo, aí já sobra e cobre as crianças, não sei o que. O homem não, o homem levanta e vai dormir mesmo. Ele, né, aquele vídeo que rolou no WhatsApp por aí. Que sono você vai ter na hora de deitar? Diz pra mim. Depois você fez 32 coisas. Então você tem que ficar meio preparada, né? Bater o sono, você deita. Então a gente tem uma péssima higiene do sono. O brasileiro tem uma das piores higienes do sono que tem. Por causa da mania da televisão. Outra coisa, o sono do idoso é superficial. Qualquer luzinha piscando acorda ele. Mantém ele superficial. Gente, vocês já contaram quantas luzinhas tem na Netflix, a net, o DVD, a televisão, aquele bendito rádio relógio, tec, insuportável. Então assim, aí o idoso fala, por que eu acordo 10 vezes à noite? Porque esses micro barulhinhos te despertam. Então o ideal é o quarto, né? Isso causa uma boa noite de sono. Precisa dormir, precisa capotar, precisa ser aquele dormida funda. Não adianta ficar com aqueles micro despertar. Mãe é uma merda, minha mãe acorda até hoje pra ver meus filhos 3 vezes. Meu marido fala que eles não dormem por minha causa. De tanto que eu cutuco a criança. Mas é mãe, eu não vou falar que não dá pra brigar muito com mãe. Mas a gente tenta dormir um pouquinho, tá? Outra coisa, método sistemático de trabalhar e pensar. Se você anota as coisas, veja o seu sistema. Eu preciso escrever, senão eu esqueço. Você tem que ter seu sistema, que funciona melhor para você. Satisfação, interesse e hobby, já falei 200 vezes. Eu quero aprender a tocar piano, vai. Eu quero fazer pintura, vai. Você perguntou? Alguém perguntou? Não. Tratamento adequado das doenças crônicas. O coração tem que estar bem, o rim tem que estar bom, o fígado tem que estar bom, a tireoide tem que estar bom, tem que estar todo mundo andando bonitinho. Senão não adianta nada. Tá bom? Próximo. Tá acabando. O que piora? Dieta deficiente, aquele monte de carboidrato, aquele monte de açúcar que não serve para nada para o cérebro. Inatividade, né? Ficar sentado o dia todo na TV. Monotonia, tédio, preocupação. Insatisfação, depressão e uso de medicamento inadequado. Isso tudo vai dar uma boa estragada na memória. Próximo. Então, como é que a gente pode treinar a memória? Pode passar o próximo. Aumentar a atenção e concentração. Usar associação de nomes e ideias, né? Aquela coisa assim, o nome da minha filha, o nome da doutora, ninguém nunca lembra meu nome. Mas quando a neta chama meu nome, ou quando alguém chama a Carol, todo mundo lembra. Porque aí fez associação, né? Então, às vezes, você faz uma associação, você lembra, vou guardar para só ser com isso. Ser com isso. Então, às vezes, a gente consegue fazer essas associações. Repetir e utilizar as informações com frequência, né? Então, pega uma receita nova na Ana Maria, se você fizer ela mais frequente, você não esquece. Se fizer só uma vez, não vai adiantar nada, tá? Usar auxiliares de memória, bilhetinho, né, despertador, caderninho, papel na geladeira. Papel na geladeira eu acho ótimo, só lembre de tirar, porque vai amontoando aqueles papel que ninguém vai ler a geladeira, né? Aí tem isso, aqueles aniversários, virou moda de tirar foto no aniversário, né? Então tem a foto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí já tá tudo esbotado, mas a foto fica lá. E aí tem aquele monte de foto, aí não adianta, né, gente? Quem lê a geladeira? O ideal é ter o cantinho dos bilhetinhos, tá? E não usar medicamentos sem prescrição médica, gente. Eu sou chata pra caraca. Nenhum. Mas é só vitamina, não existe só vitamina, não existe só xaropinho, não existe só fitoterápico mesmo, não existe. É remédio, se fosse isso, vendia no supermercado.
Eu falo para os meus pacientes, vocês compram o que está no supermercado. Se não está no supermercado, não vai comprar. Está na farmácia por um motivo. O farmacêutico está lá por um motivo, porque é remédio. Tudo é remédio. Tá? Próximo. Então, cuidado com a memória. Ó, lista de compras, os bilhetinhos da geladeira, os remédios. A única coisa que essa foto está errada, não pode arrancar o remédio da cápsula, tá? Tem que cortar o blister, porque os remédios oxidam muito tempo no ar, eles ficam ruins, alguns estragam e não funcionam. Então, vocês saem cortando mesmo, é melhor, tá? Mas faz esse negocinho aí, ó. Bilhetinho. E outra coisa, gente, o idoso tem toda a capacidade de aprender coisa nova. Eu tenho um paciente que eu morava em Santos que aprendeu surf, aqueles boarding, tá, né? Aquele deitadinho, sabe? E ela me chamou para ver a apresentação dela. Teve paciente que aprendeu piano, que aprendeu língua nova. Ninguém... WhatsApp, tenham paciência, mas vocês conseguem ensinar o vovô e a vovó a usar o WhatsApp, né? Então, assim, eu acho que não, a gente às vezes fala, não vai dar certo mesmo. Não tem isso. Eles têm toda a capacidade de continuar aprendendo. Não vai ter a mesma velocidade de uma criança, mas eles têm toda a capacidade. Isso é ótimo para eles, tá? Próximo. Outra coisa, ó, socialização, tá vendo? Estão jogando baralho, conversar, dançar. O contato físico, a memória fica muito melhor quando a gente cria as memórias num dia que a gente socializou, onde a gente teve contato, a gente conversou olho com olho. Isso daí é melhor. E infelizmente os idosos estão sentindo, porque eles não são a geração celular. A gente é. Aí vem aquele bando de neto, fica cada um e a avó olha para aquela cara e fala, meu Deus, com quem eu falo? Eles estão sentindo a falta do contato, sabe? De conversar, de fazer nada. Então tem que largar um pouco mais o celular. Teve até um conto que eles contam de um senhorzinho que sentou na mesa com todos os netos na ceia. E aí todo mundo, e aí um cara sentou junto e falou, vou fazer perguntas para a família. Aí todo mundo achando que ia fazer pergunta, né, internacional, tô sabendo de tudo da Amazônia. Aí chega e falou assim, que dia seu avô casou? Aí o neto aquela cara, pode sair da mesa. Aí pegava o próximo. Que cor que a sua mãe mais gosta? Aí não tá. Qual que é uma coisa que deixa sua mãe muito feliz? Seu pai, que esporte favorito dele? Então assim, as pessoas estão parando disso, entendeu? E sem isso não tem memória. O que você tem que registrar? Ou as informações que você viu no Facebook, ou a vida da sua mãe, que é muito mais legal? As experiências de vida, tá? Próximo. Então é isso. A ideia, na verdade, é só aqui, é muito mais tentar entender que não é esse pânico e que a gente tem como mudar e desde o comecinho já melhorar muito a nossa memória, tá bom? Obrigada. Gostaria de agradecer a doutora Carolina Romani pela palestra, dizer a ela que eu tenho uma idosa em casa de 80 anos e que o teste que eu faço com ela passa com o Dr. Flávio, seu esposo, e o teste que eu faço com ela é perguntar como é que foi a consulta, e ela nunca esquece de dizer que ele é lindo, que ele é charmoso. Eu acho que ela vai lá só para isso, mas tudo bem, né? Então, e vocês têm esse carinho, esse cuidado com eles mesmo, e é importante, e a gente sabe que tem que ter muita paciência realmente, e muito obrigado. Então, eu gostaria de chamar o seu João Marques, provedor da Santa Casa, para entregar à senhora uma lembrança, como agradecimento da sua disponibilidade, da sua atenção. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos aqui às 8:50 com a palestra show da Amanda e a banda As Valquírias. Tá ok?